13 jogadores brasileiros famosos que estão esquecidos em ligas alternativas em 2026. Parte 2. Alguns jogadores ficam muito conhecidos aqui no futebol brasileiro, por grandes campanhas, jogando por grandes clubes, mas depois quando eles saem do Brasil e vão jogar em ligas alternativas, em times de menor expressão, muitos acabam entrando no esquecimento. E é exatamente essa a ideia desse vídeo. Mostrar 13 casos assim para você se lembrar desses jogadores e ver onde que eles estão hoje em dia. Depois, me conta aqui nos comentários, desses 13 jogadores, quais que já passaram pelo seu time de coração. Número 1. César. Vamos começar a nossa lista por um goleiro? O goleiro que está na lista dessa vez, jogando em um campeonato de menor expressão, mais exótico, é o goleiro César, que jogou por um bom tempo no Flamengo. É que nem sempre quando o César esteve no Flamengo, ele foi titular, mas ele ficou um bom tempo no time rubro-negro sim. O César chegou a ter um momento de titularidade na época da Sul-Americana, quando o Flamengo fez final com o Independiente. Depois, foi jogar no futebol português, esteve lá até pouco tempo e acreditem, agora o César está jogando no futebol chileno, por um time chamado Deportes Concepción. Tá com 34 anos. Destaco aqui como algo meio inusitado, porque em geral não é tão comum nós vermos jogadores brasileiros jogando em outros países da América do Sul. É muito mais comum nós vermos os jogadores argentinos, uruguaios, bolivianos, venezuelanos saindo dos países deles para jogarem no nosso, e não o contrário. Número 2. Mikael. Quem aí se lembra do Mikael? O Mikael foi contratado pelo Palmeiras no começo de 2025 e chegou na época com um status de contratação importante. Afinal, o Palmeiras tinha pago 5 milhões de euros no Mikael e ele chegou para ser o tão sonhado zagueiro canhoto que o Abel Ferreira tanto queria, tanto desejava. Só que a passagem dele pelo Palmeiras foi curta e ao mesmo tempo decepcionante. Ficou só um ano no Palmeiras, falhou em vários jogos importantes e não conseguiu justificar os 5 milhões de euros investidos na sua contratação. Sendo assim, agora para 2026, ele está de volta aos Estados Unidos. Mikael disputará a MLS, onde temos vários outros brasileiros também. E o zagueiro de 25 anos, a gente pode até dizer que tirou a sorte grande. Porque depois de uma temporada tão ruim, sabem qual vai ser o prêmio dele? Jogar no Inter Miami. Ele foi emprestado para o time que tem Lionel Messi e Luis Suárez. Número 3. Jean Mota. Indo já para o meio-campo, eu quero falar agora do caso do meia Jean Mota, que está com 32 anos. O Jean teve seus maiores destaques no Brasil jogando no Santos, onde foi muito bem no ano de 2019, e jogando pelo Fortaleza. No Fortaleza eu me lembro que ele foi bem também. A passagem mais recente do Jean aqui no Brasil foi pelo Vila Nova, disputando a Série B, ficou livre no mercado e agora acabou de acertar com o seu novo clube. Pode chutar aí, onde você acha que ele está jogando? Duvido você acertar. O Jean Mota, ele foi anunciado no final da semana passada como novo reforço do Persija. O Persija é um time da Indonésia. Ele é o maior campeão da Indonésia e um time que tem uma torcida fervorosa por lá. Para vocês terem uma ideia, nas redes sociais do Persija, eles têm mais seguidores do que equipes grandes do Brasil, como Cruzeiro, Atlético Mineiro, Fluminense. A torcida deles na Indonésia é realmente fanática. Então o Jean Mota acabou de assinar com esse time. E ele já chegou com status até de celebridade. Porque logo de cara, só o anúncio da contratação do Jean Mota já teve mais de 10 mil comentários, 12 mil compartilhamentos. Desejo pro Jean muito sucesso nessa nova jornada. Porque, para quem não é tão antigo aqui no canal, há muito tempo, quando o Jean ainda jogava no Santos, ele deu moral aqui pro canal. Me deu uma entrevista lá no CT do Santos, inclusive no mesmo dia em que eu conheci o Rodrigo, que hoje joga no Real Madrid. Então eu tenho até uma camisa aqui na minha casa que é do Santos e foi autografada pelo Jean. Muito sucesso para ele porque é um cara muito gente boa. Número 4. Rafael Veiga. Esse aqui já é uma transferência que tem mais gente por dentro. A ida do Rafael Veiga, que é um ídolo do Palmeiras, para o América do México. Nos últimos anos, o futebol mexicano tem se tornado atrativo para muitos brasileiros, porque muitos times do México
tem bastante bala, tem bastante poder de investimento. Então eles conseguem seduzir muitos jogadores de qualidade do Brasil, da Argentina, e isso faz com que o futebol mexicano fique ainda mais competitivo. O América, que é um time também de grande torcida, de muita tradição dentro do México, eles acabaram de contratar o Veiga, que está com 30 anos. Contrato de empréstimo até o final do ano, com opção de compra. Jogador que nos últimos anos vinha sendo um dos jogadores mais regulares do Brasil. Ajudou o Palmeiras a vencer 2 Libertadores, Copa do Brasil, mais de um Campeonato Brasileiro, vários estaduais e sempre sendo o protagonista, fazendo gols importantes. Vamos ver agora como ele se sairá no México. Número 5, Lima. O Rafael Veiga não foi o único jogador conhecido do Brasil que saiu do nosso país recentemente para vestir a camisa do América. Quem também tomou o mesmo destino foi o Meia Lima. O Lima, que estava no Fluminense, jogou já também no Ceará, no Grêmio, ele acabou de sair do Fluminense e também foi para o América nos mesmos moldes do Veiga. Empréstimo com opção de compra ao final do período. Jogador de 29 anos, era, na minha opinião, um bom reserva no Fluminense. Acho que vai conseguir também deixar uma boa impressão jogando agora no América. Tinha até bastante mercado no Brasil. No começo do ano eu me lembro que o São Paulo tentou a contratação dele, mas sem sucesso. Número 6, Gabriel. O Gabriel é um jogador bastante conhecido aqui no Brasil porque ele já rodou por vários times. Já jogou no Flamengo, jogou no Bahia, jogou no Sport e em 2025 o Gabriel foi peça fundamental do Mirassol, na campanha do Mirassol que logo no seu primeiro ano de Série A conseguiu uma vaga para jogar a Libertadores. Gabriel estava no time do Rafael Guanais e foi muito bem, marcando gol, dando assistência, só que ele não permaneceu no Mirassol para 2026 e ele acabou tomando um destino parecido com o do goleiro César. Lembram-se que eu falei que aqui na América do Sul é muito mais comum nós vermos os outros países, os jogadores de lá, vindo para cá? O Gabriel acabou sendo uma exceção. Ele saiu do Brasil para jogar no futebol peruano. O Gabriel foi anunciado no começo desse ano como reforço do Sporting Cristal, que é um time que, em geral, costuma enfrentar os brasileiros na Libertadores. Ele está com 36 anos e agora foi anunciado por lá. Vai jogar com outro brasileiro que eu já citei em um vídeo parecido com esse, o Felipe Viseu, também ex-Flamengo. Número 7, Rodrigo Varanda. Quem aí se lembra do Rodrigo Varanda? O Rodrigo Varanda ele foi revelado pelo Corinthians. Era até uma grande promessa da base alvinegra. Muito cedo ele chegou no Corinthians, fez toda a base no Corinthians, chegou no profissional, chegou a ser titular, fez gol em clássico contra o Palmeiras, estava com prestígio lá em cima. Só que depois de um tempo o Varanda não conseguiu manter o mesmo nível de atuação, chegou a jogar no América Mineiro e em determinado momento, de maneira surpreendente, até desistiu da carreira. Ele chegou a ir para a Várzea, foi jogar na Várzea de São Paulo, depois voltou atrás na sua decisão e voltou para o futebol profissional. E agora, acreditem, com apenas 23 anos, Rodrigo Varanda está jogando pelo Al-Ahly. Só que esse Al-Ahly, calma, não é o Al-Ahly do Egito, não é o Al-Ahly conhecido dos Emirados Árabes, nem da Arábia Saudita. Esse Al-Ahly que o Varanda está defendendo agora é o Al-Ahly do Bahrein. Então, olhem só o quão longe ele foi. Pelo menos o Varanda tomou a decisão de voltar para o futebol, porque senão já pensaram ele passar a vida inteira com ele e a família se dedicando para ele ter uma carreira no futebol profissional e quando ele consegue chegar, ele desiste, deixa tudo para trás? Tudo bem que era um direito dele, mas pelo menos ele voltando ainda muito jovem, ele tem condição de ajudar a família dele, principalmente na parte financeira. Número 8, Jefinho. Outro atacante de lado de campo que integra a nossa lista é o Jefinho, que esteve recentemente jogando no Botafogo, chegou a ter negociações para jogar no Santos. Agora, o Jefinho está jogando na China, acreditem. Ele está com 26 anos e após não ajudar o Botafogo na temporada de 2025, acabou de se transferir para a Ásia. Ele está agora jogando pelo Liaoning Tieren, time da China que está longe de ser um time muito conhecido. Na verdade, para ser até mais justo, a China hoje não é o que foi nos anos de 2016, 2017 e 2018. Quem pegou mesmo o auge da China foram jogadores como o Hulk, Oscar, Elkeson, Ricardo Goulart, até o Anderson Talisca. Esses caras foram para a China no auge da China e realmente ganharam muita grana por lá, ganharam muitos títulos e fizeram muitos gols. Agora, o Jefinho e os outros nomes brasileiros que estão na China, mas sem os mesmos contratos astronômicos de antes da pandemia. Número 9,
Michael. Seguimos falando do futebol asiático, agora sobre o Michael. O Michael, que teve 2 passagens pelo Flamengo, jogou no Goiás e no Al Hilal da Arábia Saudita, está de volta à Ásia em 2026. Após não ser tão aproveitado pelo Flamengo em 2025 e estar fora dos planos para 2026, o Michael voltou para a Arábia Saudita. Só que agora ele vai jogar a segunda divisão. Ele foi contratado pelo Al Hilal, onde está outro brasileiro também, que eu até já citei em outro vídeo de jogadores esquecidos. Se lembram do Danilo Barbosa, que jogou no Palmeiras, jogou no Vasco, jogou no Botafogo? O Danilo Barbosa está agora com o Michael lá no Al Hilal. Michael que, se quisesse, poderia ter ficado no Brasil. Tinha mercado em várias equipes e chegou até a quase ter virado reforço do Santos. Muito bom jogador, rápido, habilidoso, agora está lá na segunda divisão. O bom de você ir para o mercado do Oriente Médio é a questão financeira. Número 10, Matheus Davó. Matheus Davó é mais um atacante jogando em uma liga alternativa. E assim como eu tinha falado no caso do Giamota, podem chutar onde vocês acham que o Matheus Davó está jogando. Duvido vocês acertarem. Bom, jogador de 26 anos que também passou pelo Corinthians, mais um nome com passagem pelo Corinthians nesse vídeo. Ele está agora jogando, acreditem, em Israel. O Matheus Davó, que tinha surgido na equipe do Guarani, hoje está jogando pelo Maccabi Netanya. Vou contar para vocês uma curiosidade. Nesses mercados mais alternativos, onde eles não costumam contratar tantos estrangeiros, quando chega um jogador brasileiro ou um jogador argentino, esse cara automaticamente se torna uma celebridade. Porque para esses países mais periféricos na questão do futebol, eles conseguirem contratar jogadores de países tão conhecidos, tão relevantes no meio do futebol, é algo que automaticamente traz muita moral para esse jogador. Peguem aí brasileiros que jogaram na China, que jogaram no Japão, na Coreia do Sul, principalmente no final dos anos 90 e começo dos anos 2000. Esses caras eram tratados quase que como reis, exatamente pela tradição do nosso país. Então imaginem, para Israel contratarem um jogador brasileiro. Na Indonésia, contratarem um jogador brasileiro. Número 11, Rafael Elias. Você conhece o atacante Rafael Elias? Talvez você o conheça, mas não por esse nome. Porque quando ele surgiu para o futebol, o nome dele era Papagaio. Papagaio veio da base do Palmeiras. E eu lembro que ele tinha muita moral na base do Palmeiras. Tanto que ele era até capitão do Sub-20. Subiu para o profissional com muita expectativa, mas acabou não conseguindo se firmar como se imaginava. Depois chegou a ter até problema com doping, ficou um tempo afastado do futebol, jogou no Cruzeiro também. E hoje o Rafael Elias está jogando no futebol do Japão. Ele está com 26 anos e é jogador do Kyoto Sanga. Muitos não sabem, mas o Rafael Elias, que veio da base do Palmeiras, tinha uma base muito forte no futebol de salão. Tanto que um amigo meu que jogou por muito tempo futsal em nível competitivo já me relatou por várias vezes que jogava contra o Papagaio e que para marcar o Papagaio era difícil, porque o Papagaio, desde a base e desde o futsal, sempre foi um jogador muito forte. Número 12, Juninho. O Juninho é mais um jogador que acabou de chegar ao futebol mexicano. Estava jogando no Brasil e acabou de ir para lá. Juninho estava jogando no Flamengo, então ele fez parte desse grupo do Flamengo que ganhou quase tudo em 2025. Ganhou Supercopa, Estadual, Brasileiro, Libertadores, e ele ali acabou contribuindo com alguns golzinhos. Agora, para 2026, ele fechou com o Pumas do México. Ele está com 29 anos e nunca tinha tido grande experiência no Brasil, tanto que quando o Flamengo decidiu contratá-lo, ele estava jogando no Qarabag do Azerbaijão. Ele inclusive já começou a fazer seus primeiros gols jogando por lá. Certamente vai ter muito sucesso no Pumas. É que no Flamengo era complicado mesmo de o Juninho achar o espaço dele, porque no Flamengo a concorrência é pesada. E além do fator concorrência, tem também o fator pressão. Imaginem para um jogador como o Juninho, que nunca tinha jogado em um time de massa, você do nada é contratado por 5 milhões de euros para substituir o Gabigol. Não é qualquer cara que segura o rojão, é difícil mesmo. Número 13, Daverson. O Daverson já é um personagem conhecidíssimo do futebol brasileiro. E agora, quase que toda temporada, podem perceber que ele está trocando de time. Ele passou um bom tempo no Palmeiras, depois ele foi jogar no Cuiabá, depois no Atlético Mineiro, e em 2025 estava jogando pelo Fortaleza, onde ele acabou sendo rebaixado para a Série B. Tinha um salário muito alto no tricolor do PC e como o Fortaleza caiu, fizeram o lógico. Chegaram a um acordo para que o Daverson não seguisse no clube, porque eles não iam ter condições de ficar arcando com o salário dele.
Dessa forma, o Daverson ficou livre no mercado e acabou indo para um mercado alternativo. Ele foi jogar no Equador, onde é raríssimo nós vermos jogadores brasileiros. O Daverson acabou acertando com a tradicional LDU, que já foi campeã de Libertadores e que também sempre joga a competição. Tanto que agora em 2025 a LDU chegou a eliminar o São Paulo, o Botafogo e por pouco não eliminou o Palmeiras. O Palmeiras acabou passando para a final por conta daquela baita virada. Mas a LDU, time no qual o Daverson joga agora, fez 3-0 no Palmeiras na partida de ida. É um atacante que é bom, na minha opinião, para ser bem sincero, vai bem nos duelos aéreos, é um jogador bem raçudo. O que eu sempre acho que acaba afetando um pouquinho a imagem do Daverson é a questão de ele por muitas vezes querer ser mais personagem do que jogador. Porque se você pega o que ele tem de bom, ele é um cara útil. Ele foi útil no Palmeiras, ele foi útil no Atlético Mineiro, ele foi muito útil no Cuiabá. Só que essa questão das brincadeiras, das provocações, acaba que por muitas vezes faz com que enxerguem ele de maneira deturpada. Mas ele é bom jogador sim. Eu, particularmente, já fui um grande crítico do Daverson, mas muito mais pelo personagem do que pelo jogador. Tá com 34 anos. Queria agora saber de você nos comentários. Desses 13 jogadores famosos que eu disse que estão agora jogando em ligas alternativas, quem aqui que no passado já jogou pelo seu time de coração? Não se esqueça de me contar aqui nos comentários. Então, bom galera, esse vídeo aqui foi o vídeo desse sábado. Eu agradeço profundamente a você pela companhia em mais um vídeo. Se tiver gostado, deixa o seu like, se inscreva no canal e compartilhe também. Então é isso, galera. Tamo junto, até amanhã e até o próximo vídeo. Fiquem todos com Deus e um ótimo final de semana. Vini Wagner aqui, valeu, falou e fui!